tarde, gente boa, começando o Globo Esporte num dia muito especial para o futebol carioca. Hoje tem clássico na Copa do Brasil, Vasco e Botafogo. Esse é o primeiro jogo das quartas de final. Depois de Vale Tudo, você vê ao vivo aqui na Globo. Carlos Gil já chegou em São Januário. Tá no banco. Legal, Carlos Gil, dentro do estádio de São Januário para trazer. Confortavelmente acomodado em São Januário para trazer as notícias pra gente. Tudo bem, Gil? Sempre bem recebidos aqui do Vasco, viu, Escobar? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Começou o Globo Esporte, acabou o descanso do Guerreiro. Vamos pro sol. Tá o sol de rachar aqui no estádio, a água fresca ficou só pro campo, viu? O campo acabou de ser irrigado, tá tudo bem, tudo pronto. A torcida do Vasco ali na social, o Julinho Aguiar vai mostrar pra gente, tem uns cabos de aço, não sei se a galera consegue ver, mas vai subir ali uma espécie de mosaico 3D para recepcionar o time. Hoje é casa cheia, viu? Todos os ingressos foram vendidos, incluindo os 1.000 destinados à torcida do Botafogo. É a segunda vez que Vasco e Botafogo se enfrentam na Copa do Brasil, no mata-mata, em 2020. Deu Botafogo, Botafogo passou, segundo clássico do ano entre eles, o Vasco venceu em São Januário no Carioca, aliás foi a única vitória do Vasco em clássicos, em 8 clássicos esse ano, e o Botafogo levou a melhor no Brasileiro, 2-0 lá em Brasília no primeiro turno. Agora tem esse tira-teima valendo vaga nas semifinais, Escobar. Pois é, São Januário é mó barato, quando fica cheio, fecha da torcida, é demais. Vamos começar, Gil, com as notícias então do mandante, o Vasco. Vamos lá, o Vasco vive um momento de altos e baixos, né, Escobar? A gente está caminhando aqui pelo gramado. 6-0 no Santos, depois 2 derrotas. O clima até ficou meio pesado aqui no último domingo, depois da derrota para o Corinthians. O Fernando Diniz tem um time provável que vai a campo essa noite. Vamos dar uma olhada no campinho do Vasco, então. O Léo Jardim defendendo o gol. Ali na direita o Paulo Henrique, sentiu dores, mas deve ser o titular. O Hugo Moura mais uma vez na zaga improvisado. O Lucas Freitas e o Piton na esquerda. No meio campo, vale lembrar que o Tietê está com uma lesão, está fora. Então jogam Jair Barros e o Felipe Coutinho. E mais na frente, Rayan, Nuno Moreira e muito provavelmente o Verratti, o artilheiro do Brasil nessa temporada, sendo titular novamente. Tem o David também, mas o Verratti voltou a fazer gol e deve ser titular. O Vasco apresentou alguns reforços, né, para a temporada. O Robert Renan, o zagueiro, que já está regularizado. O Matheus França, né, que já foi jogador do Flamengo, está emprestado pelo Crystal Palace, também regularizado, está à disposição. E o Gomes, o colombiano, que até já estreou. Então vamos ouvir aí uma palavrinha do Gomes, que essa noite também vai ser relacionado aqui para esse jogo em São Januário. Voltei da Europa porque sinto que aqui no Brasil o futebol é muito mais vistoso. Eu gosto muito desse campeonato. Jogadores colombianos como Arias, Richard Rios saíram para clubes grandes da Europa. Espero que esse seja o meu destino, mas primeiro tenho que trabalhar, obviamente. Confio em Deus e, se tudo der certo, vou voltar para a Europa. Primeiramente tenho que trabalhar, obviamente. O homem já chegou querendo voltar para a Europa, rapaz. Mas é o objetivo de todo mundo, né? Ele só foi sincerão. Né, Gil? É sempre bom lembrar que Vasco e Botafogo se enfrentam valendo uma vaga nas semifinais e pode pintar um outro clássico carioca, porque o Fluminense joga com o Bahia, esses cruzamentos já estão definidos, então quem passar de Vasco e Botafogo pode pegar o Fluminense na próxima fase, Escobar. Carlos Gil, o melhor repórter do Brasil. Um abraço para você, querido. Sempre bom ter o Gil no Globo Esporte. Esse clássico de hoje vai ser uma reedição do confronto de 2020 pela quarta fase da Copa do Brasil. Era uma época de pandemia, estádios vazios. Daquela vez deu Botafogo. Vascaínos e botafoguenses prontos para um clássico decisivo. Dá pra ganhar. Eu acho que o Botafogo é favorito, sim. 2-0, 2 gols do Verratti, se Deus quiser. Copa do Brasil é a chance do ano, né, cara? Guilherme e Aureliano, Leonardo e Francisco, pais e filhos, que desde sempre vão juntos a estádio de futebol. Foram raras as vezes que eu vim sem ele. Na única vez em que os rivais cariocas se enfrentaram pela Copa do Brasil, deu Botafogo. Quarta fase da competição de 2020. Matheus Babi fez o gol da vitória botafoguense no primeiro jogo. Matheus Babi! Com o 0-0 da partida de volta, o Vasco acabou eliminado. O que faltou daquela vez e vai sobrar agora é o que muitas vezes move o futebol, o que é tão importante para uma vitória ou uma classificação. O torcedor. Matheus Babi ajeita, bate pro gol. Só não passa do estádio é bom, né? Até o U ele botou. Eram tempos de pandemia, da Covid-19, de arquibancadas vazias. Jogar sem torcida, tinha um pouco da emoção do jogo. Faz muita diferença ter a torcida. Além da pandemia, né? O Botafogo estava numa fase que
eu entrava em campo e já perguntava de quanto ia perder, né? Foi bem complicado ver o jogo longe do meu pai, né? A gente acompanhou o jogo por áudio no WhatsApp mesmo, né? Na pandemia, a separação forçada doeu. Fiquei mais de um ano sem se ver, né? Sem ter um contato próximo, abraçar meu pai. Foi praticamente uns 9 meses, assim, desde quando aconteceu o lockdown até quando começou a flexibilizar um pouco ali no Natal. Tem muito que agradecer a ele aqui. Desculpa, eu me emociono quando falo sobre isso, porque se eu estou vivo hoje, eu devo a ele. Em 2021, meu pai adoeceu, né, com a Covid, ficou ruim, mas graças a Deus recuperou, o coração tá forte para aguentar aí o Vasco aí por muito tempo. Dessa vez, a expectativa é de casa cheia nos 2 jogos, confronto eliminatório. Os vascaínos Aureliano e Guilherme estarão lá. Hoje em dia tem lugar fixo para ficar, que é o lugar da sorte, camisa da sorte. Paulo já me liga, tá com a camisa da sorte. Então é cheio de toque, cheio de mania. Os botafoguenses, Francisco e Leonardo, vão juntos à partida de volta, dia 11 de setembro, no estádio Newton Santos. Hoje, só o pai conseguiu ingresso. A gente não consegue assistir jogo sentado, né? Eu, por exemplo, fico andando. Eu não consigo ficar parado no mesmo lugar. Famílias unidas em torno de paixões passadas de geração em geração. Na alegria e na tristeza, lá estão eles, firmes e fortes. Vai lembrar da pandemia, não é mole não. Que fase difícil, né? Cara, no Vasco não tem desfalques assim que a gente pode dizer, além do Tietê. O Tietê, infelizmente, teve uma lesão na última partida e aí, dificilmente ele vai conseguir ser relacionado, muito pelo contrário, o Vasco da Gama vai preparar ele tanto para o Campeonato Brasileiro quanto para o segundo jogo, que é dia 11 de setembro apenas, ou seja, você vai ter uma margem grande aí, até porque deve ter sido uma lesão muscular, ainda não foi divulgado, o Vasco deve divulgar esse boletim hoje e entender como é que o Tietê vai ficar. Há uma boa chance também do Paulinho Paula não estar na lista de relacionados, essa foi a informação que eu recebi nessa manhã, e aí de resto o Vasco deve ir a PH de volta, né? PH de volta, relacionado também. Tem o zagueiro da base, o Bruno, sub-20 também está relacionado. E os reforços, Robert Renan e Matheus França, é muito legal a gente dizer isso, eles já estão inscritos. Mas eles não vão para o jogo de hoje porque eles não fizeram nenhuma sessão de treinamento com o Fernando Diniz. O Robert Renan até fez uma, o Matheus França chegou ontem ao CT. Então esses reforços estão inscritos para as quartas de final. Mas eles não vão hoje justamente porque eles não treinaram com o grupo. Para o dia 11, jogo no Newton Santos, eles estarão à disposição. Ô, Lucas Pedrosa, Verratti será titular hoje? É bem provável. É bem provável. Eu acho muito difícil que o Diniz não coloque o Verratti, até porque no último jogo, apesar de ter sido o gol de pênalti, ele entrou e fez o gol. Sim. Então, para um jogo decisivo... Ele não começa, aí o Tietê se machuca, ele entra na vaga do Tietê e logo lá depois tem um pênalti, ele bate e faz o gol. Quem começa é o David. Quem começa é o David nesse jogo. Cara, eu não tenho essa informação, tá? Mas é por achismo mesmo, por entender que o Fernando Diniz naquele momento ali tomou uma decisão. Essa decisão não deu certo, o ataque não funcionou contra o Corinthians, muito pelo contrário. E para um jogo de Copa do Brasil, em que o Verratti, no último ano principalmente, foi o principal jogador do Vasco disparadamente, inclusive é o atual artilheiro da Copa do Brasil da última edição, eu acho difícil ele não colocar o Verratti. Inclusive, no lance do pênalti, era a participação dele. Isso aí. A jogada era com ele. Eu acho difícil. Ele causou o pênalti, entre aspas. 11 contra 11, começa no gol, Léo Jardim ou John, começa com você. Vene, vai ser o primeiro. Vamos poupar tempo, né? Poupar tempo? Poupar tempo. Tô até com medo. Com todo respeito ao John, mas assim, não dá. Não, gente, não. Olha só. A palavra não é poupar tempo. Poupar tempo. Momento. Olha o tempo passando. É isso. Brincadeira. O nosso programa, infelizmente, é curto. Vocês estão brincadeira. Assim, momento. Ó, isso é momento. Você que vai cortar aí, você que vai cortar e vai botar lá no X, Todos nós usamos isso como régua. É momento. momento. Não tô falando que ninguém é melhor ou pior. O momento do Léo Jardim é muito melhor do que o momento do John. Ponto. Mas não é poupa-tempo. No momento é poupa-tempo. Parou. Vai. Já não vou nem perguntar. Não, assim, eu sou de malcriação, vou votar no John. Eu queria saber, Vene, se o John é titular absoluto do gol do Botafogo. Não. Peraí, só um minuto. É sim. John, 11 contra 11 aqui. Léo Jardim, você. Vota em quem? Léo Jardim. Para de graça. Eu vou votar no John, então. E olha aqui, ó. Ele é titular, sim. O último jogo contra o Juventude foram escolhidas algumas peças do time reserva e aí o Neto entrou, o John é o titular. Por que botou o time reserva no Brasileiro, Fernando? Porque a prioridade é a Copa do Brasil. Perfeito.
Ai, Espero que não caia na Copa do Brasil. Alex, Deixa meu brasileiro quantos em paz. minutos tem de programa? Eu já tô com ódio. Sério, eu já tô irritada. Calma que ainda tem o jogo da volta. Vai, Foca PH aqui, ou Vitinho? Ué, eu não votei. Você já ficou pouco tempo, vou voltar no Léo Jardim. Errei. Léo Jardim. Votou? PH ou Vitinho? Começa você, engraçadinho. Benê, corta Não. o programa. Pô, esse aí tem debate, Vamos aproveitar. Não, esse tem Não, debate. agora Pedro. você você vai me deixar Não, sozinha, não, né? esse O cara tem foi debate, estava na Pedro. pré-lista da seleção Não, brasileira. Não é esse tem possível. debate. Também. Se você não sabe, o Paulo Henrique também estava. Então não é poupa tempo. Olha só, pega todos os números ofensivos e defensivos dos laterais direitos dentro do futebol brasileiro. O Paulo Henrique é o primeiro em todos. Toma! Paulo Henrique. Eu vou votar no Vitinho. Porque já tá há mais tempo Vai na minha cabeça, felicidade. Cuidado que o Paulo Henrique tá há 2 anos jogando futebol no Vasco. O fato de eu ter falado que tem debate não quer dizer que eu vou votar no jogador do Botafogo. Ah, não, tá bom. Dito isso... Mas eu você voto... não vai ficar de gracinha com ele, não, Venê. Não. Isso aí é um bom duelo, porque o Vitinho ele vem fazendo boas partidas. Mas eu acho que o PH ele é muito mais importante ao Vasco da Gama e o momento do PH é muito bom, embora ele tenha ficado fora na última partida. Mas assim, elogio muito o futebol do Vitinho, mas nesse duelo aí eu fico com o lateral direito vascaíno. Ai, que ódio de vocês. Sério. Normal. Hugo Moura Barbosa, agora eu quero ver. Vamos poupar o nosso tempo. Pô, Barbosa, gente. Poupa tempo. Barbosa de longe. Lucas Freitas ou David Ricardo? David Ricardo. Eu vou votar, David Ricardo. David Ricardo. O Lucas tem até... Tá se consolidando ali na zaga, né? Ele é um O zagueiro David ok. é um menino bem Vou ser jovem. sincero, Mas ele é muito potente, o Eu David gosto do Ricardo. David Ele é Ricardo. muito regular. Eu também é um garoto gosto. muito bom. Mas assim, ele vem se machucando muito, por isso que eu até Mas ele, pensei... ele veio de... Mas antes ele era titular. Mas eu acho que assim, se eu votasse no Lucas Freitas também não seria nenhum absurdo. Ou se o Pedrosa ou você Se fosse votasse. o Robert Renan, era um abraço pra você. Nem jogou ainda, Tá garoto. Tá chegando. Ai, Mas gente. é qual Robert Renan? O do Inter ou do Corinthians? Não sei, deixa quieto. Deixa a gente descobrir. Alex Telles ou Lucas Piton? Hoje é Alex Telles. Alex Telles, também voto nele. Aqui a gente eu levo em consideração de como o Botafogo se enxerga, tá? E aí tem uma lógica de escalação, né, que os clubes entregam, e eu como locutora, por exemplo, do Botafogo, eu tenho que seguir essa lógica, porque é uma lógica para quem gosta de futebol. Sim. A lógica é o goleiro, o lateral direito, o zagueiro esquerdo, o lateral esquerdo, o primeiro volante, o segundo volante. O Botafogo se enxerga assim. Então vamos botar o Danilo. Eu acho até que boa parte do formações são tempo espelhadas. é isso. Boa, É 4-2-3-1. Isso. É basicamente isso. Danilo e Jair. Vamos lá, eu vou começar com Venê. Aí eu vou votar no Jair. Assim, eu sou apaixonado pelo futebol do Danilo, vocês vêm observando isso nos últimos dias, mas de fato o começo de trajetória dele no Botafogo não é como eu imaginava particularmente. E isso aqui não é nenhuma crítica ao jogador, muito pelo contrário, eu venho defendendo ele porque eu acho muito cedo para esse jogador receber críticas, sendo que ele não tem nem um mês de Botafogo ainda. Então ele ainda está se readaptando ao futebol brasileiro depois de um período no exterior. E eu voto no Jair, que tem sido muito importante. Inclusive, eu não entendo porque o Diniz não utiliza mais o Jair. Porque ele tem uma boa saída de bola como primeiro volante. Ele é muito importante para o Vasco. Mas diz que quando vê o Robert assumir a zaga, o Hugo Moura volta. Vai, Pedrosa. Nem me fala nisso. Nem me fala. Mas tem zagueiro chegando, daqui a pouco a gente fala. Cara, eu sou fãzão do Jair, sou um cara que eu falo isso sempre, tomo até porrada porque defendo o Jair demais pra mim. Eu gosto de jogador que sabe jogar futebol. E o Jair sabe jogar muito futebol, não é pouco não. As 2 únicas vitórias do Vasco nessa temporada pós-Copa do Mundo foram com o Jair de titular. E o último jogo contra o Corinthians, ele foi o único jogador que realmente desempenhou em campo. Mas nessa eu vou ficar com o Danilo. Eu acho o Danilo mais jogador do que o Jair, então eu voto no Danilo. Olha, eu vou dizer, é difícil esse duelo, tá? Porque a gente vê 2 jogadores que... O Jair que tá tendo mais oportunidades agora, num recorte recente, tem mais tempo de Vasco, Sim. obviamente. E o Danilo que tá chegando agora. O Danilo que sempre que entra, ele dá uma potência pro time, assim como o Jair também, como diz o Pedrosa. E o Danilo, na minha opinião, ele ainda tá errando muito. Sim, mesmo a gente muito. sabendo que isso vai equalizar. Mas que ele ainda tá errando muito. Mas mesmo errando muito, ele entra e muda o cenário da partida inteira. Não que eu acho que o Jair não mude também pro Vasco, tá? Eu acho que
Que essa vaga deveria ser do Jair com carteirinha, com carimbo, com tudo. Mas eu acho que o meu coração vai fazer o desempate. Vou votar no Danilo, hein? Barros ou Marlon Freitas? Esse não tem aí, como a com gente... todo respeito ao Barros, a gente não poupa tempo também. porque Que é ele... bom jogador, inclusive. Então, mas bom ele, jogador. pra quem que não gosta de futebol ou não é vascaíno, ele tá substituindo aí o que seria o Tietê. Sim, sim. Que daria uma briga boa, hein? Porque o Sim. Tietê tem feito bons jogos com... Tietê é o jogador mais regular do meio do Vasco. Com o Diniz. Mas aí, como o Barros não tem nem... A gente não tem nenhuma régua pra medir ele, porque, né, ele não Jogou tem... poucos minutos aí exatamente. contra o Corinthians, até foi bem, mas não tem Ele como. tava no América Mineiro, não tem como avaliar. Então, vamos aí de Marlon Freitas. Agora, Coutinho ou Savarino? Vai você primeiro, Pedrosa. Pra que eu primeiro, gente? Eu vou perguntar pro torcedor botafoguense que nos assiste todo dia. O ano do Savarino é bom? Ele vai falar que não. O Savarino ficou prestes a sair aí, ó. Botafogo já tinha aceitado e ele preferiu ficar. Então, Felipe Coutinho. Por isso que eu volto do Savarino. Porque eu sou Botafogo. É clubista. Eu sou clubista. Qual o problema? Sou clubista. Aí vem aqui o menino ontem e falou: gloriosos e gloriosos, eu fico. Diga ao povo que eu fico. Como é que eu vou escolher o Coutinho? Meu amorzinho ali, meu Savarino lindo, maravilhoso, meu E teve Savarino. torcedor alvinegro reclamando. Vai logo, vai logo. Não. Ele Savarino joga muito, tá? Joga muito, E ele é um super protegido da torcida botafoguense. Numa absoluta... Todo mundo entende que ele não faz uma boa temporada, mas todo mundo entende que na última temporada, se não fosse o Savarino, a história seria diferente. Ele, Então, inclusive, é um erro. Ele não tá na seleção do Campeonato Brasileiro na temporada passada. Também é um exatamente. erro. E Jogou foi muita convocado bola, aqui para sua seleção da Venezuela. Vai, Vene Casagrande, vota você, eu sei que você vai... Eu sei vou que você vai votar no votar. Coutinho É claro, e, assim, claro. o meu critério de desempate vai ser o que ele fez diante do Santos. Naquela goleada por 6-0, ele jogou muita bola. Embora o Coutinho não tenha feito grandes partidas com a camisa do Vasco desde que ele retornou, mas quando ele joga a bola, esquece. Ele faz uma partida magnífica e foi o que ele fez diante do Santos. Brincadeiras à parte, a gente entende que o Coutinho ainda é muito irregular e é por uma questão física, exclusivamente física, porque ele é um cara tecnicamente absurdo. E o Savarino não faz uma boa temporada. E aí a gente olha, calibra aí os dois jogadores, imagina que, obviamente, Coincidência votaria ou no não, Coutinho. as duas vezes que ele jogou muita bola, o Vasco jogou muita isso. bola. Que foi contra o São Paulo, não foi? São Paulo também. Eu voto no Savarino na brincadeira aqui, mas obviamente o Coutinho venceu esse duelo. Rayan ou Arthur? Eu vou votar primeiro. Posso votar? Se você ficar de gracinha, eu vou votar em quem eu quiser. Eu vou votar no Rayan. Mas avisa pra ele que se ele ficar de gracinha com o meu bebê reborn, eu vou votar no bebê reborn. Toma! Eu vou votar no Rayan. Poupa tempo. Vamos poupar o tempo. Hoje saiu a lista. Eu vou votar no Arthur. Hoje Vai, Pedrosa. saiu a lista Não hoje dá do pra ser legal com Observatório do vocês. Futebol. Rayan é um dos 20 melhores jogadores sub-20 do mundo. O único que joga no Brasil. Ele tá 18ª cheio de colocação. listinha hoje, né? O que é? Estudou pra prova? Estudou bem, estudou bem. Informação. Vou votar Já no votou? Rayan, que é o melhor sub-20 do Brasil. Vou no Rayan também, tá jogando muita bola. Eu não tem ia como. votar no Rayan, ia fazer um discurso bem legal, mas tu me irritou, eu vou votar no Arthur. É isso. Paciência. Tem que ser do 2 a 1. contra. É isso, eu 2 a gosto. 1. Aprendi com você, Vini. É isso, pô. Nuno Moreira ou Montoro? Boa disputa também. Eu vou começar. Olha, eu não vou começar não. Mas eu vou começar a falar. O Montoro, um garoto com muita qualidade. Chegou acontecendo. Mas nos últimos 3 jogos, ele não tá conseguindo evoluir, né? O que é super natural para um garoto que talvez não fez autoescola ainda. Acabou de fazer 18 anos. Gente, não tem como cobrar regularidade, que é a coisa mais difícil do futebol para um jogador maduro, para um menino de 18 anos. Então isso vai acontecer, mas ninguém nega a qualidade. Nuno Moreira, um outro cara com muita qualidade, já muito mais experiente, obviamente, que o Montoro, mas que também, por uma questão de física, ele ainda não consegue entregar o que eu acho que... Talvez se a gente tivesse um calendário com um jogo por semana, o Nuno ia ser o grande destaque. Mas como ele não consegue acompanhar por uma questão física, ele deixa a desejar por essa questão. Mas ele também tem muita qualidade. Dito isso, não sei em quem votar. Vota você primeiro, Pedrosa. Cara, eu sou fã do Nuno, já falei isso aqui diversas vezes. Pra mim, quando ele tá bem, o Vasco tá bem. É Quando ele tá verdade. bem, o patamar do Vasco muda. Que foi o que aconteceu também no jogo contra o Santos. Mas ele tem essa questão física. E aí eu vou votar de acordo com o que eu vejo de futebol e eu entendo que me agrada mais. E o que me agrada mais é o Montoro. Eu acho ele um jogador
talentosíssimo. Eu acho que o Montoro é um jogador que vai chegar na Europa e daqui a pouco ele vai estar brilhando na Europa. O Nuno não. O Nuno é um jogador que hoje já está na sua maturidade física. Sim. E ele joga num clube enorme como o Vasco da Gama. Ele tem tudo para ser um dos melhores pontas do futebol brasileiro aqui. Mas eu acho que em relação a potencial, a talento, eu vou ficar com o Montoro. Vai, Vene. Difícil esse duelo. Acho que foi mais difícil, hein? É um duelo difícil. É o mais difícil. Até porque o Nuno ele vem fazendo boas partidas com a camisa do Vasco. Sim, Um jogador extremamente chegou, importante. Para mim, uma das melhores contratações do Vasco, se não a melhor, nessa temporada. Eu também Mas o Montoro é o tipo de jogador que eu já falei aqui em outros momentos, em outros programas. Ele me faz parar à frente da TV, independentemente de qual seja o jogo, para poder assisti-lo. Porque o tipo de jogo ele dele... joga com alegria, me agrada demais. Exatamente, joga com alegria. Essa escola argentina desse Parece tipo de futebol. que ele desceu pro play né? do prédio dele e tá se divertindo apenas. E eu acho que... Eu gosto disso. Acho que é por aí. Valorizo muito isso. Embora seja um garoto de apenas 18 anos, inclusive caiu um pouco de rendimento nos últimos jogos, concordo com você, mas meu critério de empate vai ser esse, a maneira vistosa de jogar futebol, e ele me agrada bastante. E assim, o Nuno, repito, elogio bastante porque joga muita bola também. A melhor contratação do Vasco da Gama nessa temporada. Ele teve tempo, o Nuno, de adaptação, zero. Ele não precisou. Não, só chegou e ele jogou. Só chegou, ele chegou no fim de temporada, não foi? E ele chega no jogo de Copa do Brasil goleada lá no estádio Newton Não, Santos ele ou chega falhou minha no memória? jogo contra o Flamengo, ele faz gol contra o Flamengo. É verdade. E o do jogo do Nova Iguaçu também, não foi? Que ele foi também do foi Nova muito Iguaçu, bem. minha cabeça Foram tá... os 2 primeiros jogos. Então, ele já chegou acontecendo, Ele né? é muito bom. Ele é muito bom também. Só precisa avisar o Diniz que ele não é volante. É, não pode botar de volante. Não dá, pô. Vamos lá. Verratti ou Arthur Cabral? Começa você, Lucas Pedrosa. Difícil também, porque se a gente falar de momento, qualidade os dois têm, e agora a gente tá confrontando dois atacantes muito, vamos dizer, características bem semelhantes, né? Porque parecido nenhum 9 é, porque cada um tem o seu jeitinho. Mas eles são bem semelhantes. A gente estava acostumado aqui nos últimos tempos botar um Igor Jesus com o Verratti, que são dois caras completamente diferentes. E aí um Verratti com o Arthur Cabral é... Cara, e lá vai ele pegar número. Lá vai. Bota você primeiro, mas vem ele. Eu vou começar então, vai lá. Olha só, o Vene Casagrande, vamos raciocinar junto. O Verratti é ainda o artilheiro do Brasil. Ele ainda é o cara que mais fez gols no Brasil. Vai ser difícil passar, tá? Ah lá, ele foi olhar isso, eu já sabia, ele quer fazer graça. Quantos gols tem o Verratti? 23. Quantos gols tem o segundo colocado? Quem é o segundo colocado? Menos de 20 deve ser o Cano. Deve ser o Cano, né? É o Cano sim, é o Cano sim. E tá aí, ó, o Verratti continua sendo, porque ele simplesmente imprimiu os primeiros meses no Brasil, assim, avassaladores. Eu acho que até da própria carreira do Verratti, ele fez gol atrás de gol, jogando pra caramba, carregando o Vasco no lombo. Carregando o Vasco no lombo. Só que temos que entender aqui que, ultimamente, ele caiu um pouquinho nessa questão de fazer gol. Porque o Verratti continua aguerrido, com vontade, se entregando, capitão demais, assim, dentro de campo. Mas ele tem números que, ultimamente, não estão falando tão bem por ele. O Arthur Cabral chegou e também não está sendo um goleador nato. Apesar de ser essa a sua grande função e característica, mas ele não está vivendo uma fase goleadora. Mas se a gente olhar os números do Arthur Cabral, aí eu acho que nos últimos 3 jogos ele tem 2 assistências, no último jogo ele sofreu um pênalti. Não que o Verratti não faça isso também, tá? O Verratti também faz. Mas o Arthur Cabral tem participado bastante também dos jogos. Muito difícil esse duelo. Vai aí, Vene, vota você primeiro. Eu vou votar no Arthur Cabral e eu vou justificar o meu voto. Ih, já fechou os momento, olhos. eu preciso ser coerente. E o momento do Verratti não é dos melhores. E o Arthur Cabral, embora não esteja vivendo a sua fase artilheira, e talvez nem vá viver a fase artilheira, mas é um jogador que ele agrega muito no jogo sem a bola também, fazendo pivô, algo que o Verratti não vem fazendo. Inclusive, eu vejo muitos torcedores do Vasco da Gama nas redes sociais pedindo a saída do Verratti do time titular, o que eu considero um exagero. Mas eu entendo o torcedor pedir isso. Mas o momento do Verratti, de fato, não é o melhor. E o momento do Arthur Cabral, na minha concepção, embora não seja o melhor da carreira dele, mas é melhor do que o concorrente dele aqui no caso. Então, nesse voto aí, eu vou ser coerente, eu vou votar no Arthur Cabral. Olha a carinha dele, já sabe quem ele vai votar, né? Mas, gente, eu só posso... A gente o quê? Eu só posso votar. A gente o quê? Você quer que eu fale os números aqui? Quero. Então vamos lá. 2025, tá? Eu não vou pegar só o Arthur Cabral no Botafogo, não, que seria injusto com ele. Seria injusto.
Pablo Verratti em 2025. 42 jogos, 25 participações em gols. Número esquece. 23 gols e 2 esquece. assistências. Quer falar sobre o momento? Nos últimos 5 jogos, o Verratti tem 3 gols. Toma! Aí, olha o Arthur Cabral. Ele tá quase me convencendo. Arthur Cabral, 46 jogos em 2025, 10 gols e 4 assistências, ou seja, 14 participações em gols. Um tem 25 participações em gols com menos jogos e o outro tem 14 participações em gols com mais jogos. Receba! Não muda. É no Arthur Cabral que eu tenho que votar? É no Arthur Cabral, professor. Toma! É Verratti na cabeça. Garoto, olha aqui. A torcida do Vasco tá pedindo pro cara ser O cara foi reserva no último jogo. Aí, agora ele é o absoluto Verratti? O Arthur Cabral foi titular contra a LDU? Não, mas aí ele foi Não, ele tava com problema físico, clínico. Não, era clínico. Foi também. Não, era clínico. Olha aqui. Segundo o treinador, ele só tinha 30 minutos de jogo. Era clínico. Mas olha aqui. Preciso confiar no A treinador. torcida também tá aclamando Quem? o Arthur? Não. Mas eu acho que tem um negócio que pode mudar, entendeu, Daqui a Vene? pouco o CR9 assume essa vaga aí, ó. Não muda. Pô, mas- eu não, vou eu sou votar persona, no pô. Arthur Cabral. Por quê? Porque eu sou Botafogo. O que ganha futebol é o que eu quero, o que eu deixo de querer, né? Placar, como é que o placar mexe? Bola na rede. Quem tem mais bola na rede? Pablo Verratti. Então é Guto, Pablo Verratti. Eu vou dar uma chance pra ele. Pra desempatar. Treinador. Ô, Cris, Quer uma você... informação? A última vez que Vasco e Botafogo se enfrentaram em São Januário, chuta quem fez o gol da vitória, Vene. Começar isso também, garoto. Eu vou ficar relembrando os últimos jogos aqui. Eu vou fazer o quê? Cris. Não precisa ser só contra o Botafogo, não. Verratti, com certeza sempre. Cris, por favor, vota aí. Você escolheria o Arthur Cabral ou o Verratti? Verratti. Ô, DJ Careca, Acho que a gente tá bota aí só o nome, por favor. Você votaria o Arthur Cabral ou o Verratti? Verratti. Cara, eles estão de complô com a gente. né? Eu vou falar sério, tá? Eu acho que o Arthur Cabral é um atacante melhor do que o Verratti, tá? Se você for pegar as valências do jogo, ele é um entendo que atacante ele melhor do que o é. Verratti. Eu não tenho dúvida disso. A mínima dúvida. Pro estilo de jogo. O Arthur Cabral, ele te dá muito mais características do que o Verratti te dá. Mas o Mas quem ganha Verratti jogo? nem tá titular absoluto. E se ele tem características melhores, quem fica vendo o número Eu não entendo. é INSS, Esse jogador de idade, que tá essas bem, a coisas. torcida pede a saída. Como assim? Alguém me explica O isso? Verratti não tá bem. Isso é indiscutível. Só que não estando bem, ele é o artilheiro do Brasil. Uma coisa errada tem. Vamos ver quanto é que deu. Quanto deu aí essa brigaiada toda? Fala aí no meu ouvido. Eles fazem pra mim também, que ninguém tá me falando nada. Você não contou? Vocês estão loucos, gente. A gente conta. Léo Jardim, Paulo Henrique, Barbosa, David Ricardo. Calma aí, que eu também não sou boa com número. Vocês vão devagar aí. Bota na sua mãozinha o Botafogo. 2-2. Ah, tá. Beleza, então vai. Tá? Vai, eu vou botar na minha mãozinha o Vasco. Tá. Léo Jardim, Paulo Henrique, Barbosa. David Ricardo, Alex Telles. Ganhou o Danilo? Ganhou o Danilo. Ganhou o Marlon Freitas, ganhou o Coutinho, ganhou o Ryan, ganhou o Montoro, ganhou o Verratti. Vou botar o Verratti pra você. Tô te dando de brinde. Deu quanto, afinal? 6-5. Olha aí, falar em sufoco, vai acabar o teu perrengue na zaga, Lucas Pedrosa. Não acredito, cara. O que tá acontecendo? Eu quero que você fale do Matheus França também, Tá, hein? vamos lá. Primeiramente, trazer aqui que o Robert Renan, que é um jogador que foi emprestado pelo Zenit, já foi apresentado. Carlos Todo Andrés Gomes. serelepe ele, hein? Ele é vascaíno de coração, eu né? vi. Ele mostrou as fotos lá, era um sonho que ele tinha de realizar, de jogar no Vasco. É um jogador muito talentoso, que sai da base do Corinthians, sai muito bem por aqui. E aí ele vai pro Zenit, não se firma tanto lá, vem pro Internacional. Ele nem faz uma passagem ruim, mas um lance marcou ele, que foi aquela cavadinha no pênalti. E aí a torcida do Inter queria matar o Robert Renan. Mas falando de qualidade, ele, pra mim, eleva. O Luiz Gustavo foi pro Bahia, era um jogador muito promissor também, mas o Robert Renan é um jogador mais pronto do que o próprio Luiz Gustavo. O Matheus França chegou, esse aí, o Veni pode até falar melhor do que eu, porque acompanhou mais de perto, apesar de eu também ter acompanhado ele no Flamengo. Eu acho que é uma contratação que o Vasco, se ele estiver bem fisicamente, é impactante. Ele tem muitas condições para os objetivos do Vasco dele ser um jogador extremamente qualificado, porque é muito bom de bola
o Matheus França. O Vini pode falar até um pouquinho mais sobre ele. Inclusive, o Matheus, que o John Textor se apaixonou pelo futebol dele e levou ele pro Crystal Palace, né? Eu, particularmente, assim, vou ser bem sincero, pra mim foi uma baita contratação do Vasco da Gama. Eu fui pego de surpresa porque eu não imaginava o Matheus França retornando ao futebol brasileiro com apenas 21 anos. Mas se ele entendeu que para a carreira dele vai ser a melhor coisa, a melhor decisão a se tomar, que o Vasco da Gama aproveite da melhor maneira possível, porque ele chega por empréstimo, né, Pedro? Isso, empréstimo de 1 ano sem opção de compra ou obrigação. O Vasco arca com 70% do salário dele. E é um jogador que ele exerce várias funções assim no setor ofensivo. De verdade, uma baita contratação do Vasco da Gama. Óbvio, tudo depende da parte física do atleta, porque ele sofreu muito com contusões lá no futebol inglês. Mas ele estando bem fisicamente, sem sombra de dúvida, é titular absoluto no time do Vasco. E quem mais está chegando, Pedro? E aí tem a questão do zagueiro, né, que a gente trouxe aqui. O Robert Renan veio pro lado esquerdo. Pro lado direito, é até engraçado que... O Robert é pé esquerdo mesmo. É pé esquerdo. É uma novela até, é uma novela. O Vasco estava interessado inicialmente no Carlos Cuesta, que foi aquele colombiano que a gente trouxe, tal. O Spartak Moscou atravessou o Vasco e ofereceu um salário maior. O Carlos Cuesta estava na Rússia já para assinar com o Spartak Moscou. Mas depois mudaram os termos do contrato. Eles estão fazendo muito isso, exatamente, né? Na Rússia, né? E ele desistiu da negociação. Os empresários têm que ficar até de olho nisso, hein? Ele é do Galatasaray, o Vasco já tinha um acerto com o Galatasaray e voltou ao foco do Carlos Cuesta, quando soube que melou com ele. Então, hoje, o Carlos Cuesta tomou a frente. Ele é o plano A. O Vasco da Gama está muito próximo de acertar com o Carlos Cuesta. É um jogador que hoje o Vasco discute se vai comprar ou fazer o empréstimo. Aí entra outro ponto que o Vini pode até me ajudar nesses valores também, que é o Nathan Silva, um zagueiro do Pumas do México. A minha informação é a seguinte: como o Carlos Cuesta voltou ao radar no dia de ontem, ele se tornou o plano A. Então o Vasco está correndo para fechar com ele. Ele é o principal foco do Vasco para fechar. Só que, como ele também melou a negociação lá na Rússia, o Vasco que ia comprar o Carlos Cuesta falou: opa, eu posso tentar mudar os moldes aqui também, porque você não acertou lá, você me negou. Então, na minha informação, se o Vasco conseguir um empréstimo do Carlos Cuesta, ou seja, não tirar dinheiro do cofre do clube nesse momento para comprá-lo, o Vasco tem a chance de fechar também com o Nathan Silva. Essa é a minha informação. O Vini pode até trazer melhor, porque ele tem os dados de propostas e tudo mais, porque o Vasco tentou o Nathan Silva antes do Carlos Cuesta voltar ao radar. Conseguem entender? E aí, com isso, o que eu vou falar aqui novamente. Prioridade: fechar com o Carlos Cuesta hoje, inclusive. O Vasco quer assinar com ele hoje. E isso está próximo de acontecer. Se conseguir fechar por empréstimo, tem a chance de vir os dois, o Nathan Silva e também o Carlos Cuesta. Se for compra, aí eu duvido muito que o Vasco vá comprar 2 jogadores, porque não tem grana para isso. O Vini pode trazer melhor a questão do Nathan. Em relação ao Nathan, eu sei tudo porque o Nathan, ele ainda tem 20% vinculado ao Atlético Mineiro. Ou seja, o Atlético Mineiro está sendo comunicado de tudo que acontece entre Vasco e Pumas. O Vasco fez uma proposta... Você tem um drone lá em Minas, né? Exatamente. Tem um drone que fica lá sobrevoando, né? É isso, né? Tá exatamente. Aí o Pumas, o que fez? O Pumas entrou em contato com o Atlético Mineiro para tentar reduzir o percentual deles. O Atlético Mineiro virou e falou: não, como é que eu vou reduzir, deixar de ganhar um dinheiro e ajudar uma equipe que está me devendo, que é o caso do Vasco, que deve 2 milhões de dólares ao Atlético Mineiro. Não faz o menor sentido na visão deles. Então, por conta disso, o Pumas acabou recusando a primeira proposta, que foi de 5 milhões de dólares. Mas se eu pudesse escolher um jogador, assim, eu não acompanhei 20 partidas do Carlos Cuesta. Mas o que eu acompanhei do Nathan aqui no futebol brasileiro, eu iria no Carlos Cuesta, tá? Eu não acho que o Nathan vai chegar para ser o dono da vaga no setor defensivo. Enfim, eu acho que... E o Vasco tá precisando do dono da vaga, né? E a prioridade é o Carlos Cuesta, tá? Se a gente fosse formular uma lista aqui, é Carlos Cuesta em primeiro e o Nathan vem logo atrás. Mas é essa que é a questão. O que o Vasco está tentando fazer? O Vasco até tenta trazer os dois, só que o Vasco não vai comprar os dois. Então, se acertar com o Carlos Cuesta por empréstimo, tem condições de comprar o Nathan. Se acertar o Carlos Cuesta por comprar os dois é quase impossível. Eu vou te fazer uma pergunta, uma curiosidade minha que... Só para finalizar em relação ao Nathan, o Vasco ofereceu 5 milhões de dólares. Eu não sei se vale isso o jogador, tá? É só a informação mesmo. Por que foi embora o menino Luiz, Gustavo? Fernanda, primeiro Essa caixa... é uma dúvida que eu tenho mesmo, porque assim, quando a gente tá falando de um jogador que não aconteceu, ou que às vezes é bom, mas tá no lugar errado, tipo o João Vitor. João Vitor é bom jogador, ele não esqueceu como joga futebol, só que o clima não estava favorável, tem que rodar mesmo. Agora, o Luiz não era o caso dele. O que houve?
Para a galera que não consegue acompanhar tanto as notícias do Vasco, o Vasco renovou com o Léo Jardim, o Vasco renovou com o Coutinho, o Vasco renovou com o Ryan, o Vasco teve propostas pelo Lucas Piton e pelo Paulo Henrique e não vendeu, o Vasco teve proposta pelo Ryan e não vendeu, e o Vasco é um clube que não goza tanto de dinheiro. Então, você precisava vender alguém. Para você não perder seus titulares, os seus caras principais, o Vasco precisava vender o Luiz Gustavo. E a proposta do Bahia, nesse momento, não foi uma proposta baixa, foi uma proposta de cerca de 5 milhões de euros por um jogador ter 11 jogos como profissional. É uma alta proposta. Se o Vasco pudesse, Fernanda, se eu fosse dirigente do Vasco, segurar o Luiz Gustavo seria algo importante, porque ele é um jogador que tem muito potencial. Mas como o Vasco precisava da grana e engatilhou a vida do Robert Renan, eu não vou dizer que eu concordo ou que eu discordo, mas eu consigo entender o movimento perfeitamente, porque o Vasco precisa de jogadores prontos. E tem outro ponto, o Fernando Diniz tinha o Luiz Gustavo à disposição. E ele não usava. Essa era a minha curiosidade. Então, o jogador não é utilizado. O jogador recebe uma proposta alta. De quanto foi o Robert? O Robert é empréstimo. Ah, bom. É empréstimo então, com opção de compra. Bom movimento. Se é Vasco, tá na colina.